Oi, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de leitura. Aqui em São Paulo tá uma chuva, uma chuvinha calma, tranquila, tá chovendo desde cedo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro, e nós queremos agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Pai, nós te louvamos por esse momento tão bom na tua presença. Obrigado pela chuva, obrigado pelo meu irmão que está aí do outro lado. Abençoa a vida dele, Pai. Abençoa seu lar, a sua casa, seus projetos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A região da Galácia, Paulo passa por lá na sua primeira viagem missionária. E ali ele conhece, visita algumas cidades. Icônio, Listra, Antioquia de Pisídia. Esta carta aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve das suas 13 cartas que nós temos aqui. É a primeira que ele escreve, depois dele pregar o evangelho lá na região dos Gálatas, na sua primeira viagem missionária, como eu já falei, junto com Barnabé. Ele percebe que ali começou a infiltrar-se pessoas dizendo que a graça não era suficiente, era preciso ter algumas outras coisas, era preciso manter alguns rituais para poder ser aceito por Deus. Então ele escreve essa carta mostrando o seu argumento, a sua defesa e defendendo o livre evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá então, Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, a quem seja toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo o anjo dos céus vos anuncie um outro evangelho, ou um evangelho diferente do que já vos tenho pregado, seja considerado maldito. Não aceitem, não recebam. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Paulo aqui está sendo taxativo, sincero, responsável e de forma direta ele está dizendo: não existe nenhum outro evangelho fora desse que nós temos pregado a vocês. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Do que eu estou falando? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está mostrando aqui é que as pessoas têm uma tendência de agradar gregos e troianos e fazer vista grossa para aquilo que é a palavra de Deus, ou relativizar a palavra de Deus. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, não veio de mim, não é filosofia, não é ensinamento fútil, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, não foi alguém que me ensinou, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Olha como Paulo é incisivo aqui, como ele é taxativo aqui. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente as igrejas de Deus, procurando destruí-la.
Vocês já sabem da minha história. Vocês já sabem que antes de conhecer esse evangelho, eu era um destruidor das igrejas. Eu era o terror dos irmãos. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado, quando chegou o tempo oportuno, Deus me chamou. Deus me tirou de dentro das raízes, da gema do judaísmo. Foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. A revelação que ele recebeu de Deus, o chamado de Deus foi tão forte que não teve aquela necessidade de, eu preciso de uma confirmação. Não, é algo que não restou dúvida nenhuma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. 2 semanas eu estive com Pedro. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser o Tiago, irmão de Jesus, por parte de mãe, que era o líder da igreja em Jerusalém. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há nenhuma palavra mentirosa de minha parte. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Aqui Paulo fala de uma forma clara, taxativa, incisiva, de que todo evangelho que não é segundo o que é revelado por Jesus nas Escrituras deve ser refutado, deve ser considerado maldito, e é disso que eu tenho muita responsabilidade. Eu sei que o evangelho realmente de Jesus Cristo ele não agrada muito às pessoas. É difícil você manter amizade com as pessoas e levar a sério o evangelho. Porque à medida que as pessoas brincam com a palavra de Deus, elas vão tentar também brincar com você. Então, por favor, meu querido irmão, você que está aí me acompanhando, o evangelho é conforme Jesus, não é conforme o homem, não é conforme a conveniência, não é conforme eu interpreto, não é conforme a lei A ou a lei B ou lei C, não importa. O evangelho é aquilo que está revelado nas Escrituras a partir de Jesus. Fora disso, nenhuma outra coisa me desce a garganta. Eu tomei essa decisão e vou com ela até o fim. E você? Vamos lá? Vamos continuar a leitura? Amanhã a gente continua aqui então no capítulo 2 de Gálatas. Um forte abraço e até lá.